Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao primeiro simpósio de humanização da saúde, práticas e saberes. Este evento, organizado pelo Pai Nosso Lar, com apoio do Poder Judiciário e Ministério Público do Estado de São Paulo, tem como propósito apresentar um espaço de reflexão e alternativas no processo de tratamento, visando a melhoria na qualidade de vida das pessoas nos momentos de fragilidade, angústias e medos. Destacamos e agradecemos a presença de todas as autoridades. Convidamos as seguintes personalidades para compor a mesa. Padre Marcelo Antônio dos Santos, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Padre Rui Rodrigues da Silva, pároco da paróquia Santo Antônio de Pádua. Senhor José Aparecido Romão da Silva, empresário da cidade de Adamantina. Senhor Márcio Cardim, prefeito de Adamantina. Senhora Denise Alves Freire, consultora educacional. Senhor Andrei Negroni Martins, administrador da Clínica Pai Nosso Lar. Senhor Luiz Henrique Paloni, músico, compositor. Anunciamos a palavra da excelentíssima doutora Ruth Duarte Menegatti, juíza de direito, diretora do Fórum da Comarca de Adamantina. Boa noite. Cumprimento todas as autoridades presentes, na pessoa de Henrique Duarte Prata. Sonhamos muito com esse momento. E a visita do Senhor confirma o quanto vale a pena sonhar. Deixo registrada a emoção que foi recebê-lo na nossa clínica Pai Nosso Lar na data de hoje, na tarde de hoje. Henrique Prata, católico fervoroso, pessoa de hábitos simples e paladar bem brasileiro, não dispensa o arroz com feijão. Apaixonado por cavalos, conquistou o mundo com o seu coração generoso, valente, e um olhar diferenciado para o próximo. Prova disso são quantas pessoas aqui recebendo o Senhor. Não desiste das pessoas, só porque vão morrer. Um caso, dentre vários que me foi contado, de uma senhora que estava no momento confirmado de sua morte, foi que ela foi levada para um apartamento, com um acompanhante 24 horas, medicação de primeiro mundo. Todos os dias havia um profissional que a levava até um jardim, tocava violão e cantava belas canções. Em outros momentos, lia histórias. Outro fazia massagem relaxante. E sempre era acordada com um belo sorriso pelas animadoras. E foi esse o cenário criado, para que ela pudesse partir. Penso que essas histórias representam a vida do Senhor. Adamantina e região não tem como agradecer a presença no Senhor, dentre tantos convites que o Senhor tem em nossa região. Muito obrigada. Esperamos que seja o início
de novos momentos e tenhamos certeza, pelo público, o quanto a missão do Senhor está sendo cumprida. Seja bem-vindo à nossa cidade. Anunciamos a palavra do ilustríssimo senhor Henrique Duarte Prata, que proferirá a palestra com o tema Uma Experiência de Fé. Seja bem-vindo. Então, primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença. Estou impressionado com tantas pessoas interessadas por esse tema. E talvez seja um tema que faça com que todos nós possamos se sentir mais próximo de Deus quando nós pensamos como resolver os problemas, principalmente daquelas pessoas que não tiveram chance de não ter casa, não ter comida, não ter roupa e ter uma doença que precisa ser internada e ter as dificuldades que, por não ter dinheiro, ter tanta diferença na forma de ser tratada. Nós temos um institucional que pode falar um pouco do nosso trabalho, que é 6 minutos. Eu acho que vale a pena, antes de eu entrar no tema, passar para vocês, porque muitos já viram falar sobre o Hospital do Amor, que antes era conhecido Hospital de Câncer de Barretos, e vocês vão ter orgulho de conhecer uma instituição que não tem outra disciplina há 55 anos, a não ser tratar as pessoas só por amor. E aí vocês vão entender o quanto que isso é muito mais importante que vocês possam imaginar, que remédio não significa nada, equipamentos não significa nada, instalações boas não significam nada, perto do que ser tratado as pessoas por amor. O tema é muito interessante, principalmente porque eu estou vendo muitos jovens aqui, e cheguei ao ponto do êxito de saber que isso era mais importante, tratar as pessoas por amor do que tratar por remédio, que eu fiz uma faculdade de medicina, e vou contar para vocês a alegria que eu tenho de formar os médicos com a mesma disciplina, com o mesmo amor, com a mesma verdade de tratar as pessoas como meu pai me ensinou, que não existe remédio que faça efeito sem primeiro você restituir a autoestima e a dignidade das pessoas. Esse vídeo foi recém-feito agora. Antes de fazer o vídeo, fizeram uma pesquisa com 10 mil usuários do nosso serviço. Deu 100% que eles foram tratados num hospital que não se chamava Hospital do Câncer de Barretos. 10 mil pessoas responderam o questionário igual. Nós fomos tratados num hospital chamado Hospital de Amor. Vamos assistir o vídeo e depois eu entro no mérito com vocês. Testemunha disso. O tratamento é muito bacana. Podia apagar essa luz aqui? É muito carinhoso, eles são muito atenciosos. A gente se sente assim uma pessoa... família, sabe? Meu pai e minha mãe queriam montar uma unidade de câncer no interior nos anos 60 e realizaram o sonho de montar uma estrutura no interior, em Barretos. Depois de 55 anos, nós temos a mesma gestão, os mesmos princípios, os mesmos valores. Hoje nós somos a instituição mais completa em câncer na América Latina. Ela nunca almejou lucro. O segredo é a nossa forma de tratar todas as pessoas, absolutamente todas, só por amor. Quando você faz isso, essa pessoa, ela levanta a autoestima e o remédio tem o dobro do efeito. Quando você une o atendimento humanizado com a alta tecnologia de atendimento, você proporciona ao ser humano, independente da sua classe, o que tem de melhor. Durante muitos anos, a Fundação Pio XII fez esse caminho da cirurgia minimamente invasiva, né? O robô reproduz o movimento exato e mais preciso dentro do paciente. Que a gente oferece uma das tecnologias mais avançadas do mundo em cirurgia, e a gente oferece isso para o paciente do SUS.
os projetos nossos de prevenção de câncer está sendo a maior expansão do hospital nesses últimos 5 anos. A ideia de unidade móvel é uma coisa muito boa porque ela leva o exame até a população. São 17 unidades móveis com 11 unidades fixas e a prevenção ela representa o hospital a grandes distâncias. A ideia é tentar fazer todo esse percurso, essa jornada, e não só rápido, mas também de uma maneira humanizada para a paciente. Diagnosticar o mais cedo possível, para o impacto ser cada vez menor para essa mulher na vida dela. E a hora que a mulher ela entra por uma porta de uma unidade fixa ou ela sobe dentro de uma carreta para fazer o seu exame, ela está completamente protegida dentro da instituição. O Instituto de Ensino e Pesquisa, que nós apelidamos carinhosamente de IEP, ele tem por missão promover a pesquisa, o ensino e atividades de educação, não só aqui no hospital, mas também na comunidade. O hospital conta também com um laboratório de biologia molecular capaz de produzir pesquisas na área de câncer. Além disso, o hospital conta também com um núcleo de apoio ao pesquisador. A unidade de pesquisa clínica é uma área que a gente tem no hospital que a gente só realiza ensaios clínicos com novas drogas que vão ser, muitas vezes, entrar no mercado daqui 3, 4, 5 anos. Então o nosso paciente consegue receber essas medicações antes. O que é mais importante a gente poder também ter orgulho de contar nessa história da nossa trajetória é a conquista das nossas parcerias. O IRCAD, ele em francês é uma sigla que significa Instituto de Pesquisa contra o Câncer do Aparelho Digestivo. Foi trazido para o Brasil e para a América Latina pelo Hospital de Câncer de Barretos, totalmente espelhada ao que já é feito na França, em Estrasburgo. Nós treinamos mais de 1.000 profissionais ao ano. Tudo que há de tecnologia mais recente para o tratamento cirúrgico, ele chega no IRCAD e isso chega diretamente para os profissionais da Fundação Pio XII. Então, os pacientes que são tratados na Fundação, eles se beneficiam diretamente com tudo que está sendo discutido, as técnicas mais modernas que estão sendo discutidas na medicina do tratamento cirúrgico. Depois, nós conquistamos a parceria também do MD Anderson, o maior centro de câncer do mundo, que disciplinou talvez 80% dos protocolos que existem no mundo, saiu dessa instituição. Depois, nós conquistamos também o St. Jude's em Memphis, nos Estados Unidos. Também é o êxito de ter alcançado no hospital infantil uma credibilidade para ser a primeira entidade da América Latina, que de 27 países que existe parceria com o Hospital St. Jude's nos Estados Unidos, o primeiro que vai receber o certificado de filial reconhecido como o hospital mais importante, que mais cumpriu a meta, que mais cumpriu o protocolo do melhor serviço de câncer do mundo. O hospital infantil, para nós também, nos alegra de uma maneira extraordinária. Pouquíssimos lugares no mundo que tem uma estrutura tão temática, tão completa quanto ele. Estar num ambiente totalmente preparado para a criança, com profissionais que vão olhar para a criança e não só para a doença dela, faz toda a diferença. Somos 10 equipes aqui dentro do hospital infantil e já passamos de 350 funcionários aqui. Nós temos praticamente todas as especialidades aqui. Tratar com dignidade, com a melhor droga do mundo, com os melhores equipamentos, é obrigação minha. Agora, humanizar é além disso. É despertar na criança a perspectiva de uma vida no futuro digna, com tudo que ela sonhar. É isso que tem que ficar na cabeça de uma criança. A lembrança de que elas passaram por aqui, que elas tiveram uma doença grave, mas que foram curadas, na maioria. O Hospital São Judas é um hospital diferente de todos os hospitais. É a verdadeira escola do amor. As pessoas que trabalham lá são verdadeiros anjos, são muito mais importantes que qualquer remédio. O objetivo desse hospital é prover cuidado de qualidade e de conforto para os pacientes oncológicos que já estão fora de possibilidade
terapêutica com intenção curativa. O paciente não é abandonado jamais, não importa o que aconteça. Eu costumo dizer que nós somos realizadores de sonhos. Já teve paciente que nunca comemorou, teve um bolo de aniversário. A gente realiza também casamentos. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter vindo para essa unidade, porque essa unidade me fez ser uma pessoa muito melhor do que eu era. O hospital inaugurou em junho de 2010 com o intuito de descentralizar os pacientes que iam para Barretos e melhorar, ficar mais perto da residência dos pacientes da região noroeste de São Paulo. Mas Barretos continua cheio e a gente também, mas com as portas sempre abertas para todos que precisarem. O Hospital do Câncer da Amazônia vai ser um hospital para receber toda essa região com o mesmo nível de competência e qualidade que é feito hoje em Barretos. E que vai realmente mudar a história da oncologia do norte do país. A gente tem certeza que lá na frente a gente vai poder olhar para trás e perceber a importância que a gente teve numa história de uma modificação no que diz respeito à saúde de uma região. Então nós somos parte de uma instituição que consegue oferecer uma qualidade de tratamento para o paciente que é indiscutivelmente diferenciada de qualquer outro lugar. Eu me sinto muito feliz, me sinto vitoriosa. Porque ver uma família, paciente, família, médico... É uma honra. Eu estou falando aí, eu fico até emocionado com isso. Porque veio de encontro aquilo que eu sempre quis na minha vida. Atender as pessoas pelo que elas são como ser humano é um privilégio. É um trabalho muito honesto. Eu sei que eu tenho todas as possibilidades para fazer o que tem de melhor para as pessoas. Não existe um dia que a gente não chegue em casa com a consciência limpa e tranquila de que a gente está fazendo o necessário para quem realmente precisa. Não sei se eu fico aqui no meio, não, acho que... Bem, o que vocês viram aí é um vídeo que mostra uma instituição que saiu do primeiro momento que vocês viram ali, o hospital inicial, era 2.000 metros quadrados o hospital inicial dos meus pais. Meu pai e minha mãe são médicos formados na USP, em São Paulo, e fizeram, meu pai saiu de 1949, se formou como médico, em 51 tinha o título de doutor em medicina, numa população de 2 milhões de habitantes, não tinha um título em 1950 de doutor em medicina. E ele vem de uma família com um traço humanista, que a história é muito bonita. Eu vou contar só o comecinho dessa história para vocês entenderem como é que uma família e como é que a história no traço de humanista de uma família é muito importante você saber de onde vem a sua origem e dos seus antepassados. A minha bisavó, nascida em 1856, em 1900, era uma família que morava em Sergipe, no interior de Sergipe, em 1900, exatamente em 1900, a minha bisavó fundou uma casa de misericórdia no interior do estado de Sergipe, e em compaixão dos pacientes que moravam a 150 quilômetros de Aracaju, no interior, chamavam a cidade de Lagarto, aliás, Simão Dias, perto de Lagarto, e em compaixão de ver que as pessoas não tinham onde se tratar. Então, em 1900, ela funda uma Santa Casa, uma casa de saúde com 18 leitos, fez uma sala de parto, fez a enfermaria, construiu e bancou do bolso dela. Aí o filho dela, que é Ranulfo Prata, meu avô, vai fazer medicina no interior de São Paulo,
aliás, foi fazer medicina no Rio de Janeiro, nos anos 1920, e faz a medicina e tira o título de doutor em medicina, e volta para fazer medicina no interior de Sergipe, mesmo ele sendo um pós-graduado, um acadêmico, volta para fazer medicina pública, para atender aquela pobreza que a mãe dele teve compaixão dela. A mãe dele teve compaixão dos pobres e fez uma casa de assistência, uma Santa Casa, em 1900. O filho dele, que é meu pai, Paulo Prata, faz a medicina na USP, em São Paulo, na melhor escola de medicina, e vem para o interior com um título de doutor para fazer medicina para o sistema público. Por que isso? Porque era uma família extremamente temente a Deus, uma família católica, uma fervorosa, que sabia o papel e a missão de cada um nessa terra, que não é viver para si mesmo, que não é viver egoisticamente, com todas as oportunidades que nós temos, nós que podemos estudar, nós que podemos ter as coisas, nós podemos ter, com todo sacrifício, ter um plus de poder se tratar com um plano de saúde, de se poder tratar numa clínica. Essa família teve, sem dúvida nenhuma, uma diferença muito grande. Ela teve uma missão confiada por Deus, porque jamais todos eles podiam estar perseverando em ter tanta sabedoria, em ter tanta saúde, tanta oportunidade, e ser egoísta de viver para si próprio. Ela viveu a vida inteira pensando no seu próximo. Por ela viver pensando no seu próximo, a minha história entra na 4ª geração, aonde eu fui criado, saí de casa com 7 anos para morar com meu avô, com uns 14 anos eu parei os estudos e fui seguir o meu ídolo, que era meu avô. Um homem sábio, um grande fazendeiro, um mineiro que era um peão de boiadeiro e se tornou um industrial, e tornou um grande pecuarista. Quando alguém tem no traço dela, e isso vem de famílias, vem de berço, uma honestidade nos princípios de servir a Deus, querendo encontrar com Deus, a melhor maneira que tem é se colocar de forma sempre contundente perante a Deus, de quero te servir, quero fazer algo para ver a face de Deus. Eu não encontrei, embora eu fui criado longe dos meus pais, longe dessa família paterna, que é um traço humanista perfeito, eu tinha uma vontade imensa de também ter uma comunhão com Deus, porque eu percebi que eu era muito rápido de raciocínio. Eu percebi que com 11 anos eu acordava 4 horas da manhã para tirar leite, para depois ir para a escola, para ganhar um dinheirinho meu, para não ser dependente dos meus pais. Eu percebi que eu trabalhava demais e percebi que os meninos da minha idade não tinham essa vontade que eu tinha, essa garra. Eu falei, por que eu tenho mais que as pessoas, mais vontade, mais desejo, que eu quero saber mais, quero ser mais? Eu preciso agradecer para Deus que eu tenho muita saúde. E aí eu comecei a me procurar. E um dia, aos 30 anos, meu pai me ensinou, quando eu era moço, que tinha 5 filhos. Ele falou, olha, meu filho, eu ensino para todos os filhos, quando vão fazer 15 anos, que você tem você vai ter um dia, quando você crescer, algumas dúvidas, algumas dificuldades, que você precisa se apoiar em alguém. Meu pai me ensinou que isso precisava na vida, então eu me apoiei num diretor espiritual, uma pessoa de vida santa, de testemunho de vida santa. Então, ele, no Colégio São Bento, em São Paulo, ele pegou um monge lá e virou o diretor espiritual dele. E ele falou, ou você um dia vai precisar de um psicólogo, ou às vezes até de um psiquiatra para tomar um remédio numa crise, ou você vai se apoiar em alguém.
como eu fiz. Eu falei, não, eu já não gostava de gastar, eu falei, não, vou apoiar alguém de vida santa. Então, me apoiei num padre muito amigo meu no norte do país, quando eu fui abrir frente de serviço na Amazônia, lá no Guaporé, uma padre Nazareno. Depois eu me apoiei no bispo da minha cidade, que chama Dom Antônio Muciolo. E esse bispo, um homem muito sábio, soube exatamente um dia chegar para mim, sendo que eu tinha uma visão que meu pai era um homem incompreensivo, porque um homem que não tinha vontade nenhuma de ganhar dinheiro, só queria trabalhar e fazer bem aos pobres. Eu um dia chamei ele e falei, pai, eu fico estudando um pouco a Bíblia, querendo entender por que uma pessoa tem que trabalhar e não ter lucro na vida, fazer o que você faz, tudo que você faz é para ajudar os outros, você está até pegando o dinheiro da minha mãe para melhorar a vida dos pobres. Meus irmãos estão revoltados, você acaba com o dinheiro da minha mãe fazendo isso? Aí ele falou, mas é que vocês têm nasceram num berço de ouro, vão ter herança, tem saúde, tem um berço, e essas pessoas que Deus designou para mim tratar delas, elas não têm dignidade nenhuma, elas não têm casa, não têm comida, e ainda o governo manda dar um remédio de mentira, dar um tratamento de mentira, e eu tenho que vender o que eu puder para fazer o que é certo, o que é honesto, para mim ter a bênção de Deus. Não durmo satisfeito de fazer o que o governo manda fazer. Isso nos anos 80. Foi as nossas discussões. Como eu era criado com meu avô, eu não tive muita interferência de sofrer como meus irmãos sofreram, de ver um homem que pegou o patrimônio da esposa e pagava as contas dos prejuízos para trabalhar para o SUS. No tempo dele, era um hospital de 2.000 metros. A conta era pequena, mas era grande. Aí ele, em 1988, a inflação de 50%, aí nem vendendo tudo da minha mãe, não tinha jeito dele pagar mais as contas. Ficou 6 meses sem pagar fornecedores, 6 meses sem pagar médico. Aí o bispo, que era o curador da fundação, a fundação nossa, Hospital do Amor, a fundação é uma estrutura da Igreja Católica que o bispo é o curador. Aí o bispo me chama e fala, meu filho, seu pai está quebrado, seu pai está falido, ele não entende de dinheiro e você tem que deixar um pouco as coisas que você faz e você tem que cuidar do seu pai. Eu falei, só por um compromisso. Se eu fechar essa história dele, pela última vez nós vendemos o que minha mãe tem, mas nunca mais vamos funcionar esse negócio. Se isso aqui for missão, se Deus falar para mim que eu tenho que trabalhar num negócio que dá prejuízo, eu quero que o senhor me prova que alguém nasceu para trabalhar desse jeito que meu pai trabalha. Ele falou, eu não vou te provar nada, mas eu quero que você ocupe seu tempo em ajudar seu pai, porque você é um rapaz talentoso, um negócio, e seu pai, um filho que não acode o pai, não tem a bênção de Deus. Você tem que largar um pouco seus bois e cuidar do seu pai. E com aquele impacto e com a minha obediência dele ser meu diretor espiritual, eu aceitei e fiz um pacto de acordo com meus irmãos assinando, ele assinando, o bispo, que quando eu vendesse o último patrimônio da minha mãe, eu ia fechar o hospital. E o interessante dessa história, porque quero mostrar isso, porque quando a obra de Deus, não é que vai existir milagres, aqueles milagres que você vê só, principalmente no Velho Testamento, os milagres mais assim, espetacular, ou você vê agora no Novo Testamento, que você fala, nossa, cadê? Então, se houvesse só milagre naquele tempo, que fé seria minha hoje, ou de alguém, talvez dos padres, dos pastores, das pessoas que dedicam a pregar a palavra de Deus? Não seria consistente se não tivesse verdadeiramente os meus milagres. O primeiro milagre aconteceu, deu
que tinha um juramento absoluto, documentado, que eu ia fechar o hospital, porque eu só tinha razão, porque eu não tinha nenhum sentimento de amor por aquilo. Eu estabelecia claramente que tínhamos de fechar. E com 7 meses consegui habilmente negociar com todo mundo e consegui vendi terra da minha mãe, todo o gado da minha mãe, paguei as dívidas do meu pai, negociei muito bem as dívidas da fundação e consegui estabilizar e achar um jeito de fechar o hospital, para fechar. E naquele dia, obrigado, Fábio. No dia que eu fui de manhã cedo com meu pai, eu sentei uma noite anterior com os contadores, e vimos que podia fechar daqui 30 dias o hospital. No dia seguinte, eu fui às 7 horas na casa do meu pai, sentei com ele, falei, pai, daqui 30 dias acabou minha missão, daqui 30 dias essa obra que foi sua, que eu pude te ajudar nisso, ela está fechada. E ele falou, meu filho, eu estou muito preocupado com você, você largou seus negócios, você dedicou de corpo e alma, quero que você volte para os seus negócios, quero que você siga sua vida e seus ideais. Esse não é seu ideal. Esse ideal é meu, é da sua mãe, que somos médicos, não é seu. Eu falei, jamais seria meu, nem na escola eu fui, por que seria eu mexer com medicina, mexer com médico? E aí, à noite eu encontrei com os médicos, esperei acabar, tinha 2 salas de cirurgia, acabou a cirurgia. Eu olhei e falei, tinham 16 médicos, eu falei, esses médicos nunca mais na vida deles vai ver um besta que nem eu, cuidar de trabalho para eles, abrir porta, dar serviço, porque eu não tinha amor, tinha razão. Então, ok, olhei para os médicos, na hora de sair, que eu saí, acabou a reunião 00:30, um médico que é o substituto do meu pai, chama Dr. Zé Elias, ele me chama, os médicos saíram todos, era 00:30, ele falou, eu preciso te levar numa sala ali e te mostrar uma coisa que vai te fazer você repensar muita coisa. Ele não sabia, porque eu não contei para os médicos que eu ia fechar o hospital, era o último encontro meu com os médicos. Aí ele me leva numa sala, eu não queria ir no centro cirúrgico, ele falou, é do lado, não vai ver sangue, já limpou lá, já lavou, você vai ver. Aí ele chega numa sala de curativo, tem uma mesa assim, o paciente é curativo, tinha uma luz, ele abre um livro e tinha um catálogo de um foco de $5.500. Eu tinha pago $2 milhões de dívida. Ele falou, olha, você comprando esse foco aqui, pondo no lugar dessa luz, você vai salvar a vida de pacientes mais do que eu e seu pai como médico. Aí eu falei, como? Nunca vi um leigo salvar vidas. Ele falou, é assim, esse cara que veio aqui hoje para operar um câncer de pulmão, eu marquei a cirurgia dele, esse senhor aqui, para que 65 dias. Em São Paulo, na Secamargo, era 120. Em Jaú, era 90 dias. Aqui é 65. E 65 dias, esse tumor é muito evasivo, esse tumor não chega lá, tem 10% de ser possível de ser operado. E se você me fizer essa sala de curativo virar uma sala de pequena cirurgia, eu adianto a fila, e no câncer é assim, eu adianto a fila e eu vou operar ele daqui 25 dias. Esses 40 dias você salva a vida desse cara. Eu e seu pai, nenhum médico salva a vida dele. Eu falei, nossa, mas que importância, $5.500, vou adiantar tanto, vou fazer tanto. Mas aquele dia estava dada a sentença do fechamento do hospital. Esse choque na minha consciência foi o primeiro milagre vivo que eu presenciei, que
que não tem uma matemática que prova ao contrário, não tem uma ciência que prova ao contrário. Porque no dia seguinte, eu acordei com um sentimento que eu era mais do que médico, que eu convenci a mim mesmo, alguém me convenceu que eu podia salvar vidas. E eu acordei cedo com o coração transbordando de satisfação, de alegria, de entender que um cara chucro como eu podia salvar vidas. Voltei no meu pai e falei: pai, eu sonhei ainda com uma planta que eu não fui criado em casa. Você tem uma planta aí que desse sonho seu de fazer um centro de prevenção, tratamento, ensino e pesquisa, que você fala que é a maneira mais honesta de tratar o câncer? Você tem esse projeto aí? Ele falou: tem. Falou: então me mostra, que eu quero ver se eu sonhei com ela hoje à noite. Quero ver se é ela que eu sonhei. Ele falou: jamais eu te mostro. Você ontem veio aqui, falou tudo sensato, equilibrado, não pedi para um filho ser médico, e você vem falar que vai construir um sonho em 1988 com a inflação de 50% ao ano. Você está louco, eu te interno amanhã se você falar isso de novo aqui. Você nem pagou as dívidas, agora contando que vai construir o meu projeto. Da onde saiu isso? Você ficou louco, você pirou. Ele falou: tem manicômio para isso. Ontem você estava normal, hoje você está louco. Falei: então, eu só preciso ver essa planta sua para mim falar se eu estou louco mesmo. Porque hoje eu descobri que eu não vou fazer mais nada para você. Hoje eu descobri que eu vou fazer pelos outros. Esse é o diferencial. Eu descobri que eu podia salvar vidas. E aí, não consegui ser mais o mesmo. Esse exemplo que eu estou querendo dar é para dizer para cada um de vocês que em algum momento vocês vão ter oportunidade, como nasceu essa oportunidade aqui, de uma juíza, doutora Ruth, que se apaixonou ao ler a minha história, que vocês aqui podiam salvar vidas. Essa mulher encontrou, junto com o meu sonho, com o que eu escrevi, a mesma razão que eu encontrei, a mesma convicção que eu encontrei. Sabe o tamanho daquela brincadeira que meu pai não queria me mostrar, o que virou? O hospital dele era 2.000 metros quadrados. Eu me convenci que se eu fizesse aquilo, eu ia me encontrar todos os dias com Deus. E ele falou: se você tiver um plano, depois de 3 dias de briga, no terceiro dia, eu dei um choque nele. Ele falou: se você tiver um plano, eu inventei um plano, cheguei nele à noite com uma pessoa mais rica da cidade. Aí ele abriu a planta, era a planta que eu tinha sonhado. Falei: doutor, acabou. É minha missão salvar vidas. Ninguém me provou isso. Então as pessoas querem ver milagres longe. Vou lá em Mendigorne ver milagre, vou não sei aonde ver milagre. O milagre está dentro da sua casa todos os dias, quando você acordar querendo ver a face de Deus. O que eu vi aqui na história, uma história idêntica à minha, e que não vai pensar porque a proporção é pequena, porque é 150 pacientes que estão aí na casa, na Pai, é tão proporcional quanto a minha história. O hospital do meu pai tinha 120 pacientes. Vocês estão vendo aqui uma grande universidade, vocês estão vendo ali uma pequena instituição
que cuida de assistência psiquiátrica, e vocês podem transformar do mesmo jeito que eu transformei quando estiver dentro do coração, como está dentro do coração da doutora Ruth, porque dentro do coração dela ela vai contaminar muitas e muitas pessoas, como eu vi aqui já contaminadas. A história minha é uma história verdadeira de milagre. Eu tenho certeza absoluta que eu posso ter a prerrogativa de saber que eu tenho que eu tive a escolha, a confiança de Deus me confiar. Sou de uma família de 5 irmãos. Vocês vão ver num livro, que é o último livro que eu escrevi, que chama Providência, tem uma carta de punho da minha mãe aqui dentro, de 4 páginas, que ela falou que Deus só escolhe, no dia que eu nasci, que Deus só escolhe as pessoas para servir Ele que tem o coração valente. Deus não escolhe os covardes para servir a Ele. Então esse livro aqui, essa carta da minha mãe, eu descobri ela faz 2 anos. Por isso ela está no livro A Providência. O livro A Providência é lindo, porque ele é fruto do livro Acima de Tudo o Amor. Esse livro, Acima de Tudo o Amor, que contaminou a doutora Ruth, ele pôs 88 pessoas hoje administrando hospitais. Sabe quem são as 88 pessoas? São todas idênticas a mim. Não tinham nada a ver com saúde, não tem nenhuma formação de saúde, mas ao ler o livro, identificou que ele podia salvar a vida, que ele podia se encontrar todos os dias e todas as horas com Deus, quando ele pensar no seu próximo e fazer para o seu próximo o que é honesto fazer. E para ser escolhido por Deus tem que ter um coração valente. Não pode ser mais ou menos. Tem que morrer fazendo o que é certo. Tem que comer o pão que o diabo amassar. E não importe quanto custe para fazer o que é certo. E aí, vocês vão ver os milagres que eu vejo todo dia. Vou contar um milagre pequeno para vocês. O hospital custa por mês 35 milhões por mês. Barretos e Jales. 5.000 pessoas por dia de câncer. Sabe quanto que eu recebo garantido, firme, todo mês? 15. Sabe quanto falta? 21 milhões por mês. Um dia a família do Zé Hermílio de Moraes, o homem mais rico, que tem a beneficência portuguesa, tem o Hospital AC Camargo, me chamaram toda a família, todos os sobrinhos, sentaram na mesa. Nós só temos uma pergunta unânime para te perguntar. Como é que você dorme? Naquele tempo eu tinha 10 milhões de déficit. Eu falei, eu durmo muito bem. Eu deito na cama, demoro 5 minutos para dormir. Mas como? Como você dorme com uma dívida de 10 milhões por mês? Todo mês não sabe de onde que vem o dinheiro. Eu falei, vem da providência. Se eu tenho fé, e se é obra de fé, e se é obra de amor, a responsabilidade é a providência, porque eu faço a minha parte. Mas para fazer e ter a providência de Deus, não é fazer 99,9% de certo. É fazer 110% do certo. E aí, mas falou, mas isso não é um pouco de irresponsabilidade sua, você deixar essa herança para os seus filhos? Uma instituição que depende só da fé? Eu falei, então, veja se é um pouco de irresponsabilidade. Tudo que eu tenho de câncer, seu pai tinha, no tempo que ele tinha 80% de SUS e 20% de convênio, seu pai era maior do que nós, o AC Camargo. Agora eu tenho 100% de SUS e você tem 80% de convênio. Você tem dinheiro no bolso, você tem lucro,
Você ter uma instituição equilibrada para deixar garantida que ela vai perpetuar, mas você pôs 80% contrário à vocação do seu pai, que criou a instituição para atender os pobres, porque seu pai simplesmente era o homem mais rico do país. Então você está deixando uma segurança financeira, de equilíbrio financeiro. Mas não foi para isso que seu pai fez, porque você contrariou a gestão dele. Mas seu pai vinha lá na Votorantim, pegava o dinheiro dela e cobria o déficit dela e da beneficência. Agora você quer fazer dar lucro para deixar uma herança consolidada. É uma visão de vocês que são economistas, financeiros, mas não é a visão que eu tenho, e vocês ainda estão achando que eu sou irresponsável de administrar uma instituição só no déficit dela todo mês, que ela não é autossustentável. Na razão não é autossustentável, mas na fé é sustentável. E sabe qual a diferença que é sustentável? Que nós não temos dinheiro, nem um mês de lucro, mas nós temos um parque tecnológico quase o dobro do que eles que têm dinheiro. Nós temos uma medicina, é a única medicina da América Latina com crédito internacional, é a única medicina respeitada no mundo, nos lugares que se chama medicina de primeiro mundo, que sabe cientificamente o que é medicina de câncer. Sabe que é a única instituição que tem um protocolo de câncer que é aceitável absolutamente como código de ouro. A minha equipe de 500 médicos, são um período integral, dedicação exclusiva, trata absolutamente no protocolo de código de ouro que os médicos são obrigados a tratar em decisão multidisciplinar. Uma paciente que chega no nosso hospital, para as pessoas entenderem o que é isso, de mama, ela passa pelo mastologista que vai operar ela, pelo radioterapeuta, pelo radiologista, pelo oncologista e com a fisioterapeuta, com a nutricionista, para depois decidir se vai operar aquele tumor ou não. Mas para isso, os médicos têm que estar o período integral dentro da instituição, para que aquela pessoa chega de manhã cedo, passa por todos, e todos pesquisam e discutem se é melhor fazer a rádio, fazer a químio ou fazer a cirurgia. Para vocês terem uma ideia dessa disciplina ser honesta, meu pai criou ela em 1962. Sabe quem pratica ela no país desse jeito? Só nós. Sabe quem pratica ela na América Latina? Só nós. Porque a medicina que todos sabem que tem muita qualidade, independente de ter essa disciplina, tem que ter muito dinheiro para você convocar 5 médicos especialistas e dar a primeira, segunda e terceira opinião no mesmo dia. Porque todos os médicos trabalham em 2 hospitais, tem clínica particular, e não fecha o diagnóstico honestamente no acerto. Tem 25% menos de chance do que a nossa disciplina. Então, tudo tem que ser absolutamente certo. Tudo tem que ser absolutamente honesto. Porque senão você não vai ser uma obra de Deus. Não tem jeito de ser mais ou menos porque não tem dinheiro. Mais ou menos não tem comunhão com Deus. Meu pai mergulhou na honestidade dele, como foi a honestidade da minha bisavó, do meu avô, do meu pai. Eu não poderia ser diferente. Porque eu sou fruto de uma família que foi uma família íntima de Deus. Fez tudo para fazer a honestidade de tratar as pessoas com respeito, com dignidade, com valores. Viveu por essa experiência que eu passei, e eu me entusiasmo de saber que eu cheguei aqui, encontrei uma semente de uma dimensão de amor tão parecida com a minha, que encontrei no coração da doutora Ruth. E por isso vocês podem ser um centro. Escolhe o tamanho que São Paulo tiver, que pode ser
o centro mais importante, se vocês quiserem, de tratamento psiquiátrico. Porque tem uma dimensão de amor nela e nessa equipe que eu vi aí, que me impressionou, porque tem o que eu tinha no coração e o que eu tenho no coração. É por isso que eu me entusiasmei de vir até aqui, porque ao saber a história dela, saber o que ela estava fazendo, a saber que eu tinha 26 convites esse segundo semestre de fazer isso que eu estou fazendo aqui. Não está pensando que eu vim aqui porque ela tem autoridade de mandar prender. Eu vim aqui porque eu vi o coração dela. Eu podia se eu não visse o coração dela, ela podia me mandar prender, mas eu não viria. Mas eu vi no coração dela que ela tinha aquela força, aquela vontade de fazer o bem às pessoas. Então essa sociedade aqui tem que ter muito orgulho de vocês poderem saber o que vocês podem fazer, só Deus sabe. Só Deus sabe. A minha brincadeira, que o projeto que meu pai não queria que eu começasse, era 35 mil metros. Barretos tem 120 mil metros construídos sob doação, e eu tenho mais 80 mil metros construídos de obra para esse Brasil inteiro. Eu tenho 200 mil metros de obra construída. Eu atendo 6 mil pacientes de câncer por dia. E tudo isso contrariando todas as regras. Todas as regras. Contrariei todos os políticos. Contrariei todas as leis dos homens. Mas nunca contrariei as leis de Deus. Por isso eu sei o que eu tenho no meu coração. Uma força que não sei de onde vem, como nem a doutora Ruth sabe de onde vem a força dela. Porque essa força vem do sentimento de amor. Do sentimento de amor, vocês viram que eu estava naquele dia racional para fechar o hospital. Quando entra o amor no coração, você tem uma força de explosão fora da razão, fora do normal. É isso que vale a pena. Hoje, eu além de ter o serviço de saúde que eu tenho, eu fiz 2 viés na minha vida audacioso, para vocês ficarem animados com os problemas que vocês têm aqui. Estão vendo muitas decisões que vocês vão ter que tomar sobre assuntos de Santa Casa, sobre o assunto da clínica. Para vocês se animarem, tem 2 coisas que eu fiz que me orgulho muito, além do Hospital de Câncer. Uma, eu fiz uma faculdade de medicina para honrar o nome do meu pai, e fiz do mesmo jeito, preenchido de amor. Simplesmente, ela hoje aparece no ranking como sendo a faculdade privada mais bem avaliada do país. É o 6º ano dela, tirou nota 5 em todos os requisitos, com louvor, e meus alunos, nas provas que fizeram, teve a nota superior a todas as faculdades privadas, muito perto das universidades federais, como a USP, e sei que eu vou formar a melhor escola de medicina, porque eu fiz meus médicos saberem a diferença entre tratar por remédio e meus médicos saber por tratar por amor. Eles comprovadamente viram a diferença o tratamento meu das crianças e dos adultos em qualquer patologia, compara a qualquer patologia de outro hospital do país. Eu tenho de 15% a 20% mais de cura que qualquer serviço do país. Comprovadamente. Quando eu falei naquele vídeo que o St. Jude's, o hospital que cura 97% da leucemia das crianças, e o Brasil cura 52% na média, e os privados curam 80%, aquele hospital distribuiu uma parceria em 27 países. Passados 5 anos, o que cumpriu o protocolo melhor fomos nós, e passamos a ser primeiro hospital filial dos Estados Unidos. Todo o treinamento da América Latina vai ser feito em Barretos no ano que vem, ao invés de ir para os Estados Unidos. Por quê? A instituição que mais cumpriu os protocolos de qualidade
iguais ao Hospital St. Jude's. Ele simplesmente cura 97% do câncer infantil, que é o principal. E quando nós, na medicina privada, no máximo curamos 80%. E sabe quanto que nós já aumentamos, depois que nós passamos, quando eu fiz o hospital para ser hospital irmão com eles, se copiar, não inventar a roda, eu aumentei em 15% o índice de cura no país, e estou ensinando os outros serviços a copiarem o nosso protocolo, a estender a mão para nós melhorarmos esse país. É por isso que eu falo que tratar por amor tem uma absoluta convicção, cientificamente provada, que significa muito mais do que tratar só por remédio. Por isso que eu fiz uma faculdade de medicina. E aí, eu podia contar uma história, que eu estou 30 anos na gestão, muito bonita, aconteceu muitas coisas boas. Mas eu vou contar uma coisa presencial de hoje, que acontece hoje, e que por isso eu estou sendo convocado pelo Brasil inteiro, porque eu assumi uma missão que é muito parecida com todas as missões que vocês conhecem. Eu assumi uma Santa Casa com 300 milhões de dívida, 5 meses sem pagar os funcionários, 5 meses sem pagar os médicos, 5 meses sem pagar banco, 5 meses. Eu acho que Deus só me faz eu pegar a bomba estourando, nem antes de acender. E aí faltava essa ponta para mim ficar um expert em saúde completa. Porque eu tenho uma faculdade de medicina, eu tenho 2 exames que atendem 1.100 pessoas, 1.200 por dia, que tem simplesmente os mesmos índices do Hospital do Câncer que eu tenho experiência de 30 anos. Sabe quanto que é o grau de satisfação dos meus exames, que é medicina geral? Na pesquisa da Secretaria de Saúde de São Paulo, 100% de satisfação do usuário. Sabe quanto que é o grau de satisfação da Pio 12? 100%. Não é 99,9% que eu estou falando. Eu estou falando de 100%. Aonde existe isso, se não for verdadeiramente de amor? E aí, todos esses princípios que deu certo na medicina de média e pequena complexidade, com medicina de alta complexidade, eu não estava preparado e jurava para tudo quanto é santo que Deus não me permitiria nunca de eu assumir uma Santa Casa, porque isso não me competia. Mas estourou uma bomba lá em Barretos e a Santa Casa implodiu. E eu simplesmente tenho 5.000 pacientes fora do hospital, 2.500 pacientes em alojamentos e mais ou menos cada um tem um acompanhante. Eu tenho 4.000 colaboradores em Barretos. Santa Casa era vital na minha vida para equilíbrio de atender as necessidades de saúde geral, de alta complexidade. E aí, de repente, aquilo foi pegando fogo, implodindo, a guerra entre o gestor e os médicos. Aí o Ministério Público interviu, porque a Santa Casa, as contas foram... a Santa Casa pagava os médicos sem contrato, e a Santa Casa não cumpriu metas, e o governo retirou o dinheiro que repassava para o extrateto, um teto de ajuda do Tesouro do Estado, e a Santa Casa fundou e não tinha dinheiro, e faliu, quebrou. Fora a dívida do mês a mês, ela tinha uma dívida de pendurada de 300 milhões em responsabilidade. Agora eu vou contar para vocês o tamanho da bronca e o tamanho de uma importância que a gente se deve cuidar, porque todos nós precisamos da Santa Casa. Ela custava 8 milhões e 200 por mês. Tinha uma receita garantida de 4 milhões e 200 por mês. Quando eu chego na Santa Casa, eu encontro uma Santa Casa com um contrato de 87% dos médicos, plantão à distância. E
encontro uma condição aonde os serviços tinham um privilégio absoluto para os convênios e para o particular e uma discriminação total pelo SUS. Encontro uma Santa Casa que, anos antes, eu já sabia, pela pesquisa da Secretaria de Saúde, que 100% dos médicos, não, 99% dos médicos cobravam diferença do SUS e